E aí, fãs de séries e do cinema, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, porque hoje iremos falar sobre o quarto episódio da série de It. Bem-vindos a Derry. Então, fica até o final para vocês ficarem por dentro de tudo que vai ser dito hoje aqui nesse vídeo. Mas antes de darmos início ao vídeo de hoje, quero estar lembrando aqui para você que já é inscrito no canal, em deixar o teu like e também ativar o sino das notificações, para vocês ficarem por dentro de quando tiver vídeo novo aqui no canal. E também, para você que ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve no canal, porque toda sexta-feira tem vídeo novo. Lembrando também que quase toda terça-feira tem os meus vídeos de análise de trailer, de filmes e de séries. Então, sem mais delongas, vamos lá começar a falar sobre esse quarto episódio da série Bem-vindos a Derry. E seja de perto ou de longe, esse quarto episódio se mostrou o melhor da série até agora, até então, com a explicação da origem do palhaço Pennywise, certo? Assim, se aprofundando ainda mais na mitologia da franquia e se utilizando de flashbacks para detalhar a chegada e a origem da coisa, da entidade maligna à Terra. Um ponto esse, um assunto esse bem comentado na internet, bem questionado na internet pelos fãs, certo? Quando é que iríamos ver a origem do Pennywise, da coisa nos sendo mostrada, nos sendo contada. E tivemos aí nesse quarto episódio, pois ele não prometeu nada e entregou tudo, com uma analogia muito bem construída, muito bem elaborada e autoexplicativa. E nele descobrimos que Pennywise veio antes da criação, antes mesmo da criação, e assim tendo chegado dentro de um meteoro, certo? Que servia mais como uma prisão, uma cela para ele. Mas, depois de sua chegada à Terra, ele conquistou a sua liberdade aí, certo? Ele conseguiu se libertar de sua prisão, assim conseguindo assumir a forma de outras criaturas do nosso planeta, do planeta Terra. E os nativos americanos, os indígenas, tendo em vista, tendo um certo senso da presença do Pennywise, do palhaço, eles tentaram viver em paz por um certo período com ele, certo? Até que então os colonizadores chegaram e fizeram o quê? Ultrapassaram a barreira, aquela barreira que existe lá no terceiro episódio da floresta, do qual vimos no terceiro episódio, certo? Eles passaram a barreira, certo? Essa barreira aí, e assim entraram naquela floresta da qual Pennywise vivia, e assim acabaram sendo vítimas do palhaço, certo? E depois disso, a partir daí, os indígenas, tendo visto que aconteceu isso, eles fizeram o quê? Resolveram intervir. Fazendo o quê? Certo? Pelo o que vimos aí no episódio, eles tentaram agir da melhor forma, criando armas a partir de fragmentos desse meteoro, dessa prisão do Pennywise, criando 13 adagas. Sim, 13 adagas que serviriam como uma barreira aí, enterrando em lugares estratégicos, pontos estratégicos para que o Pennywise não pudesse sair, não pudesse sair mesmo, certo? Daquele local, daquela zona. E isso, nesse quarto episódio, olha,
posso dizer aqui que esse quarto episódio, ele mostrou muita coisa, nos revelou muita coisa mesmo, até porque vemos essas adagas aí, que uma dessas adagas, inclusive, estará em posse das crianças, pois através de um teaser dos próximos episódios que nos foram divulgados que veremos as crianças em posse de uma dessas adagas, que tentarão impedir o Pennywise de agir, certo? Porque através desse teaser dos próximos episódios que veremos que podemos ter certa noção de que o Pennywise finalmente dará as caras, mostrará e é através disso também que descobrimos que essas 13 adagas que foram utilizadas como armas serviram como essa barreira, como esse escudo aí, né? Protetivo para que o Pennywise ele não saísse, ele não fugisse daquele local, daquele lugar ali, certo? Do qual os nativo-americanos, do qual os indígenas ali selaram ele, né? Selaram, vamos dizer assim, aprisionaram a coisa, aprisionaram a entidade maligna. Ou seja, ele não poderia sair dali de jeito, maneira nenhuma daquele local. Que futuramente, olha aí, futuramente viria a ser a cidade de Derry. Sim, meus amigos. Resumindo aqui, então, e a partir disso foi que no final o Pennywise ele criou uma ligação tão íntima com aquele local que viria a ser Derry, que, resumindo aqui, nas minhas palavras, o palhaço é a cidade de Derry e a cidade de Derry é o palhaço. Os dois são uma coisa só. Então, quem sai da cidade se esquece, pode se esquecer dele, mas ainda assim possui uma conexão, uma ligação psíquica com aquele lugar, com o palhaço assassino, com o Pennywise, com a entidade maligna. Ou seja, isso explica do porquê do Clube dos Perdedores não se lembrarem, mas eles foram se lembrando aos poucos, voltaram a se lembrar lá no segundo filme. Pois é, e isso me remeteu um pouco à Maldição de Once Upon a Time, para quem era fã, para quem ainda é fã da série, certo? Porque meio que uma coisa se parece com a outra. E ter assistido esse quarto episódio, enfim, foi algo impressionante de ver, porque ele acaba que misturando elementos muito bons, que resultam aí em um resultado, acabam dando em um resultado cheio de simbolismo. E esse episódio, nele também temos a Marge sendo atacada. Sim, meus amigos, eu não esperava por isso. Mentira, eu esperava. Mas voltando aqui, não perdendo muito do foco, esse quarto episódio ele acaba que servindo como ele acaba que servindo ainda mais para explorar e ir ainda mais além da história de origem do palhaço, mergulhando assim de cabeça, dando um salto ousado ao conectar o mal de Derry com a mitologia indígena. E esse lance, e também tem esse lance das 13 adagas aí, que servem para conter a criatura, para conter a entidade maligna, o Witch, o palhaço, certo? E isso eu achei muito bom, muito bem explicado, certo?
E isso acaba que tornando o quê? Criando uma mitologia muito mais poderosa e muito mais misteriosa ao final das contas. Mas é isso, né, gente? Esse foi o vídeo de hoje, falando, analisando e dando a minha opinião sincera e também teorizando um pouco aqui em cima de tudo, certo? Do que eu disse. Mas é isso, né, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Então comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos e também aproveita para se inscrever no canal, porque toda sexta-feira tem um vídeo novo. Lembrando também que quase toda terça-feira tem os meus vídeos de análise de trailer de filmes e de séries. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fica com o papai só no coração e tchau, tchau!